Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje é a conclusão do livro do Eclesiástico. Como diz o próprio nome, foi escrito por um eclesiástico, por um homem de religião, provavelmente um sacerdote, e ele, no final do seu livro, ele faz um elogio à sabedoria. Dom do Espírito Santo este que precisamos suplicar para a nossa vida. Mas o que é a sabedoria? Que dom do Espírito Santo é esse que nós precisamos suplicar? A sabedoria é o dom de Deus que nos concede a graça de ver com sabor, de crer com sabor, isto é, de que nós compreendamos. Não estou aqui falando de sentimento, entende? É porque as palavras são sempre limitadas, mas é o dom que nos concede ter uma visão tão profunda, de modo que nós conseguimos compreender como é bom ser de Deus, como é bom fazer a vontade de Deus, como a vontade de Deus é boa. Quando nós vemos, por exemplo, São Paulo dizendo que tudo ele perdeu por Cristo, e nós não vemos um homem angustiado, mas um homem cheio de alegria por ter dado tudo a Cristo. Nós percebemos que existe algo mais. Então não é simplesmente a fé que faz com que eu diga: eu creio que a vontade de Deus é boa, mesmo que dentro de mim haja um turbilhão de sentimentos. Quando Deus concede o dom da sabedoria, este turbilhão contrário desaparece, porque eu creio profundamente e eu vejo profundamente quão boa é a vontade de Deus. Eu vejo como é bela a cruz do Senhor e como é maravilhoso sofrer por Cristo e com Cristo. Quando nós vemos os santos místicos falando, desejando mesmo a cruz, pedindo a Deus a graça de por eles sofrer, isso nós, com a nossa inteligência humana, nós não compreendemos. Mas quando o dom da sabedoria se faz presente no nosso coração, nós vemos que maravilha é ser eleito para com Cristo sofrer.
São Paulo diz na carta, vamos ver agora se eu vou lembrar, na minha cabeça está na carta aos Filipenses, vamos dar uma olhadinha rápida. Quando São Paulo diz, eu não estou encontrando, mas a frase é essa, vocês depois achei, é Filipenses mesmo. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. São Paulo diz: Deus deu a graça a alguns de por ele não apenas crer, mas de por ele sofrer. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Deus deu a alguns, Deus elegeu alguns, para que esses não apenas nele creiam, mas por ele sofram. A nossa inteligência humana diria exatamente o contrário. Deus deu a alguns a graça de nele crer sem sofrer, diríamos nós, porque deve ser ótimo viver a fé sem sofrer. Quem tem a sabedoria de Deus vê exatamente o contrário. Deus elegeu alguns para nele não apenas crerem, mas por ele poderem sofrer, porque quem por Deus sofre, cresce no amor. Quem por Deus sofre, se configura mais perfeitamente a Cristo, e é infinitamente melhor amar mais e ser mais configurado a Cristo. A inteligência humana vai dizer o quê? É bom ter uma vida tranquila, é bom ter saúde perfeita, é bom ser livre de contrariedades, enquanto a sabedoria de Deus nos mostra que é bom perder tudo por causa de Cristo, porque quem tudo perde, tudo pode de Cristo receber. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos ensine, que nos conceda esta luz da sabedoria. Se não, vamos agora baixar um pouquinho o nível. Senão, nós seremos cristãos, nós seremos católicos, mas sempre tristes por não vivermos conforme o mundo. Agora, nem estou falando de pessoas místicas e elevadas, mas pessoas que não veem que é maravilhoso seguir a lei de Deus, viver os 10 mandamentos, ter vida de oração, fugir do pecado, não se entregar aos prazeres mundanos. Mas quem não tem sabedoria pode ter fé, pode estar lutando contra os seus desregramentos, mas sempre com uma certa atração pelas coisas do mundo, porque ainda vê nas coisas do mundo prazer e alegria. Quando uma alma iluminada pela sabedoria consegue ver a feiura do pecado, a feiura que o pecado oferece, diz: isso eu não quero. Pode enganar alguns. Imagine você que nunca foi seduzido pela droga. Algumas pessoas podem achar o máximo fazer uma viagem, usar algum tipo de droga. Você que é sábio, você diz: Deus me livre cheirar uma carreira de cocaína, Deus me livre fumar um cachimbo de crack, Deus me livre puxar um cigarro de maconha, Deus me livre, porque você sabe, você tem a sabedoria de Deus. Mas quem foi escravizado por aquele pecado, se sente tão atraído que vê naquilo um bem. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria e suplicá-la a cada dia. Vejamos aqui na primeira leitura de hoje, esse eclesiástico, este homem já vivido em anos, ele diz: quero dar-te graças e louvar-te, bendirei o nome do Senhor. Na minha juventude, isto é, lá atrás, antes de andar errante, procurei abertamente a sabedoria em minhas orações.
Pedir a Deus. Então, pedir a Deus a fé e a sabedoria. Pedir a Deus, diante do tabernáculo, diante do santuário, eu suplicava por ela, até o fim vou procurá-la. Então é um dom, é uma graça que nós precisamos pedir todos os dias da nossa vida, até o fim da nossa vida. Que Deus nos dê aquela sabedoria de quem diz, de quem repete, não apenas porque crê, mas porque provou. Que vale ao homem ganhar tudo e perder a sua alma? É uma frase de sabedoria. O que vale ao homem ter tudo, ter todos os prazeres do mundo, ter toda a saúde do mundo, ter todo o dinheiro do mundo, ter todas as comodidades do mundo e no fim ir para o inferno? Que vale ao homem ter um bom emprego e no fim ir para o inferno? Percebe? Quando você tem aquela sabedoria, aquilo muito claro na sua inteligência e diz: não, eu não vou de maneira nenhuma buscar isso, buscar o que desagrada a Deus, porque é loucura. São Paulo, movido, imbuído, preenchido, repleto dessa sabedoria, São Paulo diz: contraposto a Cristo, tudo mais é esterco. Isto é, em contraposição a Cristo, é cocô, não vale nada. Isto é, Cristo é tão maravilhoso, é a riqueza sem comparação, que tudo mais que dele me distraia, ou que dele me afaste, é esterco. Mas percebe, quando você diz isso, do profundo da sua alma, isso, uma alma repleta de sabedoria, ela não se deixa cativar, nem enganar pelo pecado. Então precisamos pedir a Deus, de modo que a virtude será mais fácil de ser vivida, porque você a viverá com sabor. Quando você for contrariado, você experimentará o sabor da humildade. Quando você for viver a humildade, você experimentará como é belo ser humilde, manso, porque Jesus foi humilde e manso. Ele é humilde e manso. Então eu me configuro com Ele. Quando vier a perseguição, ora, quem é que vai compreender sem sabedoria? Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos maltratarem, vos caluniarem, por causa de mim e do meu evangelho. Alegrai-vos e exultai. Isto é, para que você se alegre e exulte profundamente, você precisa da sabedoria. É claro que com a fé, você já antevê essa alegria. Mas quando existe a sabedoria, você já exulta de verdade na terra, por aquela graça que o espera por toda a eternidade. São Tiago, na sua carta, no capítulo 1, a partir do versículo 2, São Tiago diz assim: considerai que é suma alegria, isto é, não é apenas alegria, é suma, é imensa, é plena alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Creem em Deus Pai. Como assim? Que é suma alegria. Ele está falando aqui para cristãos que passavam por dificuldades por causa da sua fé, que eram perseguidos por causa da sua fé. Então ele diz, é suma alegria. Eu vou continuar, mas imagine uma mãe que ela vê, e isso aqui, meus santos, quantos casais passam por isso? Uma mãe não, um casal que diz: nossa, nós percebemos que nós fomos abençoados com o dom da fertilidade, da fecundidade, que existem casais mesmo que eles percebem que eles são fecundos, que eles são férteis, com muita generosidade da parte de Deus.
E eles dizem: então Deus nos chama, Deus nos deu, tem um chamado de Deus para que nós sejamos mais generosos com os nossos filhos. Mas provavelmente, sendo mais generosos em ter filhos, nós teremos mais dificuldades, porque é verdade, o dinheiro, ele não vai se multiplicar, mas como é bom ser obediente à vontade de Deus, e como é bom ter filhos e educá-los para o céu. Porque imagine, passamos a vida inteira passando dificuldade, assando e comendo, não podendo viajar, vestindo a roupa pelo avesso porque está mais nova do que pelo lado usado, mas no final vamos para o céu. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Quer dizer, essa sabedoria de quem diz: mas existe algo a ser alcançado, e isso é o que verdadeiramente importa. As dificuldades da vida desaparecem? Não, mas elas tomam o seu devido lugar. Então esta clareza. Pois bem, então continua aqui São Tiago: considerai que é sua... Então eu dei esse exemplo aqui para dizer o quê? Aquele casal, por causa de Cristo, então abraça um sofrimento. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a provação produz a paciência, mas é preciso que a paciência efetue a obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Então a provação, ela é boa, porque ela vai me fazendo, vai me conduzindo a um aperfeiçoamento na minha vida de fé. Então a provação, por mais que se me apresente aos meus sentidos como má, ela é boa, porque ela me faz crescer na fé, ela me faz crescer no amor, ela me faz crescer na paciência, ela faz com que Cristo cresça vigoroso em mim. Mas se eu não tiver sabedoria, eu só vou enxergar na tribulação a dificuldade, os problemas. Então preciso ter um olhar espiritual, um olhar de sabedoria sobre a minha vida. E continua: se alguém de vós, São Tiago, se alguém de vós necessita de sabedoria, peça, porque Deus a todos dá liberamente. Deus dá liberalmente, sem recriminação, mas peça com fé. Então neste contexto de perseguição, São Tiago diz: peça a sabedoria, para que você tenha uma visão a partir de Deus nas coisas, porque senão você vai sempre enxergar as realidades da sua vida a partir de uma ótica humana. E é por isso então que nesta primeira leitura o Eclesiástico, ele está falando dessa sabedoria que ele buscou desde sempre, desde jovem. E ele diz: e ela floresceu, versículo 18, Eclesiástico capítulo 51, versículo 18, e ela floresceu como uva temporã, né? O que é uma uva temporã? É uma uva que nasce fora do tempo, né? Ou muito cedo ou muito tarde, que não se esperava. O que é um filho temporão? É um filho que nasceu fora do tempo, isto é, não se esperava naquele momento. Pois bem, se você buscar noite e dia, quando você menos esperar, a sabedoria, como uva temporã, nascerá, florescerá no seu coração. E aí continua aqui: e por meio dela, diz o Eclesiástico, eu fiz grandes progressos. Então a fé que nós pedimos e devemos pedir é, digamos assim, o primeiro passo, mas quem vai nos fazer progredir vai ser a sabedoria e o amor, nos fazer progredir em Deus, na nossa intimidade com Deus. Minha alma aprendeu com ela a ser valente, isto é, até mesmo a enfrentar as dificuldades da vida. Minha alma aprendeu com a sabedoria, versículo 25, a ser valente, e na prática da lei procurei ser zeloso, procurei ser cuidadoso, porque
a lei do Senhor Deus é perfeita. Nós ouvimos no salmo de hoje. A lei do Senhor Deus é perfeita. Vou pegar aqui. Conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria do coração. O mandamento do Senhor é brilhante. Imagine, as pessoas vão dizer, os mandamentos de Deus são pesados, os mandamentos de Deus são exigentes, os mandamentos de Deus são rigorosos, mas para quem tem sabedoria, os mandamentos de Deus, o mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz, é puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos. A vontade do Senhor é correta e justa igualmente, mais desejáveis do que o ouro. A vontade do Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que a beleza. O mandamento do Senhor é mais desejável do que a juventude. O mandamento do Senhor é mais desejável do que a riqueza. O mandamento do Senhor é mais desejável do que os prazeres. Mas isso só vê quem tem sabedoria. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado, que existia de mais valioso então. Suas palavras são mais doces do que o mel que sai dos favos. Imagine, naquele contexto em que nós não tínhamos milkshake, que existia de mais doce e gostoso, era o mel. Pois bem, mais desejáveis do que o mel, é a vontade do Senhor. Meus irmãos, peçamos a sabedoria, mas peçamos com perseverança. Peçamos hoje, mais tarde, amanhã e depois. Peçamos sempre. Peçamos a Deus para que Ele abra os nossos olhos, para que nós vejamos de uma maneira profunda, de uma maneira nova, aquela verdade que nosso Senhor nos ensina, o que vale ganhar tudo e perder o que verdadeiramente importa. Aquela verdade que São Paulo tinha tão profundamente no seu coração: por Cristo eu perdi tudo, e tudo em comparação a Cristo é nada. Tudo em comparação a Cristo é esterco. Esta realidade que São Tiago aqui nos apresenta, que é maravilhoso sofrer por Cristo, porque isso nos faz crescer na nossa intimidade com Ele. Peçamos, e peçamos hoje de uma maneira particular, por intercessão daquela que foi plena, repleta, que foi transbordante de sabedoria, para que ela nos alcance um pouco da sua sabedoria, que será muito, que será pleno nos nossos corações, para que nós não apenas façamos a vontade de Deus, mas para que nós amemos de todo o coração a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.